a nossa fragilidade humana, nosso jeito de ser, a nossa fraqueza, às vezes nos leva a uma realidade de superioridade, de nos sentirmos melhores do que os outros, de corrermos o risco de acharmos que somos superiores aos demais, que talvez a nossa espiritualidade está à frente do outro, que o nosso jeito de ser é melhor do que o do outro, e corremos um sério risco de julgarmos as pessoas partindo dos nossos conceitos. E o Evangelho de hoje, a palavra de vida desta quinta-feira, é uma palavra que nos orienta e nos chama a atenção para estarmos espertos com essa realidade, porque a palavra no Evangelho de João nos diz o quê? Que o discípulo não seja maior do que o mestre, que os discípulos não queiram ser a mais do que Jesus, pelo contrário, que os discípulos continuem nesta perspectiva de seguir o mestre, de andar pelos passos do mestre e deixar com que esse mestre vá à frente, para que nós possamos aprender o caminho. Não significa caminhar com os passos do mestre, não, significa segui-lo, deixar-se orientar pela vontade de Deus. E aí vai trabalhando essa fragilidade humana, de superioridade, de orgulho, de vaidade, que muitas vezes nos leva a acharmos que estamos acima do outro, e às vezes nos colocamos num pedestal, nos achando já prontos, e o outro como se fosse alguém diminuído, como se estivesse atrás de nós, e invertemos o papel, nos colocamos à frente de Deus e queremos que Deus nos siga. Errado, é a tendência humana, mas não é o projeto divino. O projeto divino para a nossa vida é deixar com que Deus continue à nossa frente e que tenhamos a capacidade e a humildade de sabermos quem somos, e não achar aquilo que deveríamos ser e ainda não somos, e nos engrandecer diante dos outros. Eu sou o tal, eu sou o figurão, sou melhor do que o outro. Cuidado, cuidado, porque aqueles que se sentem já num patamar de altura, muito maior será a queda. Aqueles que às vezes se colocam em pedestais, pode ser que o pedestal rompa e caiamos com a cara por terra. Por isso que a quinta-feira de hoje é um convite a reconhecer o nosso humus, a reconhecer a nossa humildade e não nos julgarmos à frente dos outros. Pelo contrário, deixar Deus estar à frente, para que nós possamos ser os seus seguidores e não fazer Deus nos seguir. E aí dessa maneira o outro não se torna competitivo, mas se torna irmão, irmã, na mesma caminhada, porque o mestre não somos nós, o mestre é aquele que nos criou, Deus. Tenha uma boa quinta-feira, saibamos reconhecer Deus à nossa frente e não corramos o risco de nos julgarmos acima dos demais, mas nos coloquemos no mesmo caminho. Por isso a palavra, que o servo não seja maior do que o seu mestre, que o discípulo não queira ser a mais do que o mestre. Dai-nos essa graça, Senhor, nessa quinta-feira, de reconhecer quem somos e quem és Tu. Uma boa quinta-feira, na paz de Deus.